Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí, meu concurseiro, minha concurseira, meu pré-vestibulano, minha pré-vestibulana. Estamos aí para a nossa tão boa falada aula de literatura, aonde nós estaremos tendo esses encontros semanais, aonde a gente vai estar falando um pouco de prosa, poesia, escolas literárias. Então, seja muito bem-vindo, né? Você, né? Todos vocês bem-vindos, englobando todos aí, tá certo? Então, estamos aí juntos e misturados e vamos nessa. Pega a sua cadeira, pega seu café, pega suas bolachas e vamos lá, tendo essa aulinha gostosa de literatura. Lembrando que a literatura nada mais é do que a nossa linguagem aplicada, a nossa linguagem poética, né? Tão necessária, tão fundamental, tá certo? Então vamos lá. Bom, gente, teremos aulas semanais onde eu estarei passando para vocês as escolas literárias, tá? Antes da gente começar, uma breve apresentação. João Marcelo Drummond, formado em letras, português e inglês, com ênfase, especialidade também na área da literatura. Também sou formado em história, então sou uma pessoa que eu acabo mesclando os conhecimentos aí, tá certo? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês precisam saber, meu pré-vestibulano, minha pré-vestibulana, meu concurseiro, minha concurseira, quando eu falo de escola literária, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo falar para cada um de nós, né? Para cada um de vocês, principalmente. Toda vez que eu estiver falando de escola literária, eu estou falando de um agrupamento de textos, poesia e prosa e seus respectivos autores. Então, para cada época, para cada periodização histórica do Brasil, de Portugal, da Europa, nós tivemos autores que falavam sobre aquela época, que falavam sobre aquela literatura correspondente daquela época. Por isso que eu falo para todo mundo, para os meus alunos principalmente, é impossível a gente falar de literatura sem falar de história, ok? Então vocês vão acabar tendo um pouquinho de aula de literatura sim, mas também da história, porque eu vou estar passando o contexto histórico para vocês, ok? Então, é isso aí, escola literária nada mais é do que esse agrupamento textual dessas obras e dos seus respectivos autores, ok? Na aula de hoje nós estaremos aprendendo a ver, analisar as escolas literárias da Idade Média. Então estaremos conversando um pouquinho aqui sobre o trovadorismo, estaremos falando aqui sobre o humanismo, ok? Certinho? Então vamos lá. Primeira coisa, a nossa escola literária desse momento da aula vai ser sobre o trovadorismo. Mas afinal, o que seria o trovadorismo? O que seria essa escola literária? Primeiramente, o trovadorismo é uma escola literária do primeiro momento da Idade Média, os primeiros séculos da Idade Média, vai se passar a periodização do trovadorismo, ok? Então teremos isso aí, né? Teremos os textos relacionados a esses primeiros séculos do trovadorismo. Já no humanismo, nós teremos uma escola literária onde a modernidade, os textos mais modernos, as evoluções, mesmo na Idade Média, começam a vir. Então, na verdade, o humanismo já é uma transição de Idade Média para a Idade Contemporânea, tá certo? E que vai acompanhar aí. Ok? Então, é interessante a gente fazer essa periodização histórica. Quando eu estou falando de trovadorismo, eu estou falando da primeira escola literária da Idade Média. Quando eu falo do humanismo, eu estou falando praticamente da transição da Idade Média para a Idade Contemporânea. Ok? Então, faz parte dessa escola da Idade Média, mas também da Idade de Transição. Ok? Então, primeira coisa que vocês precisam saber, o que seria o trovador? O trovador nada mais é do que aquele que vai escrever os textos. E que textos vão ser esses? As cantigas. Então, tudo hoje que nós conhecemos como poesia e prosa, o trovadorismo, o trovador, o poeta, o prosador em si,
vai ser chamado ali, né? Vai ser chamado ali de cantiga, ok? Então, dentro da escrita, dentro da literatura do trovadorismo, nós teremos aí o quê? Nós teremos o quê aí? Nós teremos cantiga de amor e cantiga de amigo. E qual que vai ser a grande diferença? Bom, quando nós tivermos a cantiga de amor, nós estamos falando de textos poetizados, de textos direcionados, com uma carga emocional de relação amorosa, de paixão, de amor, e tudo é muito exagerado na literatura da Idade Média, que vai ser enfatizado isso aí. Já na cantiga de amigo, nós teremos, além de tudo isso, uma crítica social, uma denúncia social. Ah, professor, mas isso não faz parte de escolas mais para a idade contemporânea? Nem sempre, né? Na verdade, começou na Idade Média, né, gente? Começou na Idade Média. A Idade Média já começou ali com algumas provocações ali, principalmente aquela parte que fazia, né, aquela estrutura dos reinados, né, a nobreza, o clero, a burguesia, tudo isso já começa na cantiga de amigo a de certa forma, criticar, né? Começa a fazer denúncia social, começa a se fazer ali crítica social. Então é muito importante, né? Então a literatura, ela é interessante por causa disso. Certinho? Então, vamos lembrar, toda vez que eu estiver falando de trovadorismo, eu estou falando de dois tipos de cantigas: cantiga de amor e cantiga de amigo. Cantiga de amor mais romantizado, visando a mulher desejada, né? Lembrando que nessa época a literatura é tão exagerada que a mulher e o homem, um é vassalo do outro. O que é vassalo do outro? Um é dependente do outro, um é submisso ao outro. Né? Você jovem deve estar pensando, nossa, professor, mas que exagero, que breguice, entre aspas, né? Mas era constante isso na literatura trovadoresca, né? E são textos maravilhosos, mas textos, inclusive, bem complicados, muitas vezes para você que é jovem ou para você que é concurseiro, de analisar, porque está num dialeto, digamos, greco, romano, latino, então a gente precisa ter calma para analisar esse tipo de texto, mas é uma delícia, interessante, é histórico, é inovador para aquela época da Idade Média, ok? Compreenderam isso? Então, estamos aí para falar sobre isso, ok? Então, cantiga de amor, relação do homem e da mulher, um vassalo do outro, um dependente do outro. Já na cantiga de amigo, nós temos as cantigas de denúncia social, né? As cantigas que nós chamamos de escárnio e maldizer, por exemplo, críticas aos poderosos dentro da estrutura do poder da Idade Média, certo? Que é bem interessante, é bem poética e aí nos permite várias reflexões, ok? Lembrando que isso só vai se aprofundar no humanismo, como é uma escola de transição, um período de transição, nós teremos tudo isso também. Nós teremos todas essas características, só que de forma mais aprofundada, de forma mais explícita. Então nós teremos, por exemplo, vários autores ali, que vai se aprofundar depois no classicismo, depois vai se avançar posteriormente lá na frente no romantismo e todas as outras escolas literárias, ok? Então, o trovador, mais uma vez, se tiver na prova do concurso, se tiver no Exame Nacional do Ensino Médio, toda vez que eu estiver falando de trovador, emissor do discurso, emissor da prosa, emissor da poesia, e toda vez que eu estiver falando de cantigas, cantiga de amor, relação do homem e da mulher, e cantiga de amigo, que pega um pouco a relação do homem e da mulher, mas fazendo crítica social e denúncia social sobre aquele poder, sobre aquela estrutura de poder da Idade Média, aquela coisa tão retrógrada, se a gente for analisar hoje. Mas se nós vivêssemos naquele primeiro século, talvez a gente ia acostumar com aquela estrutura já identificada ali, ok? Então, compreenderam? Trovadorismo, trovador, quem escreve, quem proclama, e no caso, cantiga de amor e cantiga de amigo,
Dentro da cantiga de amigo, cantiga de escárnio e maldizer, né? Uma cantiga, né, a cantiga de escárnio, como o próprio nome diz, uma crítica já explícita, né? Quando a gente fala da cantiga de escárnio, o que é um escárnio? É uma crítica explícita com nome, né? Dizendo propriamente o nome, que deu vários problemas na época ali na nobreza, na burguesia. E quando a gente fala da cantiga de maldizer, nós temos que tipo de cantiga nisso aí? Nós temos aquela cantiga implícita, onde se usa inclusive figuras de linguagem, que naquela época não era usado, não tinha esse nome, mas usava alguns instrumentos da linguagem para esconder a própria crítica, né? Para não sofrer nenhuma retaliação, nem do rei, nem da rainha, nem da nobreza, nem do clero. Ok? Então, cantiga de amor, cantiga de amigo. A cantiga de amigo é dividida aí em cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Ok? Então, estaremos passando aí também para vocês alguns textos aí no material complementar, que ele é muito importante, ele é muito fundamental para vocês entenderem. Tá certo? Então, é muito importante, gente, estar lendo o material complementar, fazer as questões, prestar atenção nos textos. Os textos estão aí para serem lidos o tempo inteiro. Então, eu estarei passando os textos para vocês analisarem, ok? Afinal, texto 1 é que cantiga? É de amor ou de amigo? Se é uma relação de vassalo, de soberano e vassalo, de dependência amorosa, eu já posso dizer que é uma cantiga de amor. Agora, se tem uma crítica social, uma denúncia social, uma contextualização mais histórica, social e cultural, provavelmente nós teremos aí uma cantiga de amigo, de escárnio ou maldizer, ok? Se é uma crítica explícita ao rei, à rainha, se é algo, né, explícita ao clero, por exemplo, uma crítica, uma denúncia social ao clero naquela Idade Média, naqueles primeiros séculos, com certeza vai ser uma cantiga de amigo de escárnio, através do escárnio. Agora, se for uma coisa bem velada, bem implícita, bem debaixo da moita, como a gente fala, o bom mineiro fala, nós falamos que é uma cantiga de maldizer. E é interessante, e é poético, e é literatura, tá certo? Então nós temos aí, meus queridos, o trovadorismo, né? Nós temos aí um tipo de texto, um tipo de literatura que é muito importante a gente analisar, né? Os textos, a poesia, a prosa, que não tinha esse nome, né? Então, não tentem achar, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, no concurso público, o próprio nome poesia e prosa trovadoresca. Talvez você não ache, porque na verdade a literatura era feita através das cantigas, que não tinha essa terminologia literária contemporânea que nós observamos hoje, né? Certinho? Então nós temos o trovadorismo aí, uma escola belíssima e bem interessante. Talvez sim, confesso, complexa de analisar num primeiro momento, mas se você sabe, gente, essas características que eu passei para vocês, né, vocês conseguem já identificar. E lembrando, gente, o contexto histórico que nós estamos falando aqui, o contexto histórico é de Idade Média, primeiro século de Idade Média. São todas aquelas revoltas envolvendo igreja, clero, burguesia, né, tudo mais, né? Aliás, me permita um erro aqui, falei clero e igreja junto. Clero é igreja, obviamente, tá, gente? Então, todas aquelas brigas por territórios envolvendo a igreja, envolvendo a nobreza, envolvendo a burguesia. Então, tudo isso vai ter os autores, vai ter os poetas, os prosadores, os trovadores falando a respeito, tá certo? Então, nós teremos essa escola literária, essa escola literária trovadoresca, tão deliciosa, tão gostosa de se aprender, tão poética, né? É interessante ver e analisar verso por verso. Ah, professor, mas eu não estou entendendo tão bem tal verso. Começa a pegar as palavrinhas, começa, lógico, eu usando uma terminologia, a mastigar palavra por palavra, buscar palavra por palavra. Começa
né, aquilo que a gente via no pré, no início da alfabetização, pegar uma palavra, buscar no dicionário, tentar descobrir essa palavra. Através disso, vocês vão conseguir traduzir, né, as cantigas trovadorescas. Porque, na verdade, a derivação da linguagem está no latim. Então, uma linguagem que nós hoje não aprendemos tanto, né? Aliás, na escola, na formação básica, nós não aprendemos nada. Então, a maioria dos vocábulos, das expressões, das gírias, né, estão em latim. Por isso que pode ter um estranhamento, mas que não deixa de ser lindíssimo os textos, a prosa, a poesia, os autores que a gente vai trabalhar ainda. Tá certo? Então, essa escola literária na qual nós chamamos de trovadorismo. Próxima aula, daqui a pouquinho, nesse instante, nessa mesma videoaula, uma aula complementar, eu irei passar para vocês sobre o humanismo e alguns autores interessantes. Tá certo, gente? Até daqui a pouco. Fala, meus amigos, mudei um pouquinho de cenário aqui, né? Não demorei muito não, nós daqui a pouco iremos retornar ao cenário lá da sala, tá? Isso aí é provisório, tá, gente? É só uma aula inaugural mesmo, uma aula de apresentação para vocês um pouquinho sobre a nossa literatura, sobre escola literária, são os primeiros conceitos, então é interessante a gente ver essas questões, ok? Como eu disse para vocês, a segunda parte da aula é da gente falar sobre a nossa segunda escola literária da Idade Média, tendo um nome curioso, chamada de humanismo. Mas o que seria essa escola literária, né? O que seria isso? O que traz para nós esse nome, ok? Antes de mais nada, para a gente apresentar essa escola literária, mais uma vez uma apresentação, João Marcelo Drummond, seu professor de literatura aí, em primeira mão, vestibulando, vestibulana, para passar no Enem, e para vocês do concurso público, para passar também, vai ser sucesso, como eu costumo dizer sempre, já deu certo. Ok? Então vamos lá. Quero fazer uma leitura aqui de uma poesia do humanismo, na qual nós chamamos de poesia palaciana. Lembrando que nós estamos falando ainda de Idade Média, tá? Então, Idade Média, de uma forma mais crítica, mais de denúncia social, mais ácidas críticas, mas ainda nós estamos falando de Idade Média, nessa coisa totalmente retrógrada da história do mundo, da Europa. Então é necessário a gente analisar com muito cuidado tudo isso aí, tá? Então, vou fazer a leitura, eu quero que vocês me ouçam, tá? Escutem, mastiguem as palavras, metaforicamente falando, né? Vamos lá. Vou começar, hein, gente? Poesia palaciana. Meu amor, tanto vos quero, que deseja o coração, mil coisas contra a razão. Olha que interessante. Porque se vos não quisesse, como poderia ter? Do que nunca pode ser, mas cosquanto desespero, e em mim tanta afeição, que deseja o coração, né? Olha que belíssimo texto, né? Esse texto maravilhoso de Aires Teles, que faz parte do que nós chamamos da nossa poesia palaciana. Quando nós falamos de poesia palaciana, nós estamos querendo falar de quê? Nós estamos falando da poesia dos palácios, né? É um complemento das cantigas trovadorescas. Lembra o que eu falei para vocês? Vou voltar para a sala agora, tá, gente? Lembra o que eu falei para vocês? Que, na verdade, a poesia trovadoresca, ela era em forma de cantigas, ou seja, músicas poetizadas, faladas, cantadas, que viravam poesias, ok? Nesse caso aqui, nós temos na qual nós chamamos da poesia palaciana, né? Então, a poesia palaciana feita nos palácios ali, textos musicalizados ainda, mais com mais crítica social, mais denúncia social, que não deixa do romantismo piegas da Idade Média ainda existir. Ainda existia esse romantismo todo, né, gente? Existia tudo isso para nós, certinho? Então, é bem interessante a gente ressaltar isso aí, ok? Mas vou voltar para a sala, porque a imagem está ficando toda torta, toda tremida, e eu não quero isso, ok? Então,
Estou voltando agora para a sala, onde eu vou estar conversando com vocês sobre essa baita escola literária, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui bonitinho, aí voltamos, né, gente? E eu preciso olhar para a câmera, né? Mas enfim, vamos lá então. Tudo bonitinho, ok? Então nós vimos aí uma escola literária na qual nós chamamos de trovadorismo, ou seja, o trovador, o poeta. Falei para vocês que nós dividimos o trovadorismo em duas concepções, né? Em dois tipos de cantigas: cantiga de amor, né? Vassalagem amorosa, né? Que eu já expliquei para vocês. E eu expliquei para vocês também a cantiga de amigo, que é uma cantiga mais direcionada à crítica social, à denúncia social, né? Maldizer, escárnio, maldizer, uma crítica, né? Bem escondida, escárnio já aquela crítica com nome, já dizia o nome da pessoa, né? Olha, imagina, né? Imagina com toda a licença para essa gíria, o babado na época, colocando o nome da pessoa ali, né? Fazendo o exposed da pessoa naquela época, na Idade Média. Olha que interessante, né? Então, ali no travadorismo, no finalzinho ali, nós já temos uma literatura ácida. Agora, o humanismo é mais aguçado ainda. É mais aguçado ainda. Então, nós temos algumas características fundamentais do humanismo. Primeiramente, o humanismo é uma escola literária da Idade Média, mas é uma escola literária do período de transição entre Idade Média e Idade Contemporânea, certo? Então, é o respirar de novas ideias. Então, nós temos o tempo inteiro, uma luta interior entre o que é objetivo e o que é subjetivo, o que é real e o que não é real, o que é o poder da igreja e o que não deve ser o poder da igreja, o que é manipulação e o que não é manipulação. O que é ciência e o que não é ciência. Porque nós temos na Europa aí vários movimentos surgindo, né? Então nós temos uma bela época da modernidade, novos autores chegando, novos poetas chegando, as artes plásticas totalmente demandadas ali, circulando a Europa. Então a Europa ali estava se expandindo, estava se criando muitas coisas interessantes ali. Então, culturalmente, a Europa estava em efervescência, né? O que os concursos adoram falar, né? O humanismo da efervescência cultural, né? Então é interessante, é poética, é prosador também isso, né? Então, na verdade, gente, o humanismo vai ser essa escola. Vai ser essa escola de transição, onde eu vou estar falando sobre o sentimentalismo, eu vou estar falando sobre poesia palaciana, que é a poesia dos palácios, é a cantiga ainda, né, gerada ali do trovadorismo, mas de forma mais ácida, eu diria, de forma bem mais ácida. E nós temos ali o tempo inteiro, né, uma literatura mais ácida, né? Então, por exemplo, você tem uma literatura na qual eu chamo de literatura historiográfica. E o que seria essa literatura historiográfica? Seria uma literatura com contexto histórico, contando a história da Europa, por exemplo, mas através de uma crítica social, através de uma denúncia social. Então o tempo inteiro vai estar falando isso, vai estar enfatizado isso nos textos, né, na poesia e na prosa. Então vai estar sendo feito de forma interessante isso, poetizado para nós. Então, já no humanismo, nós vamos ter o nome de cantiga, mas o nome poesia e prosa vai ser já colocado, diferente do trovadorismo, né? Então, por exemplo, quando nós falamos sobre a prosa humanística, nós estamos falando desses textos, né? Historiográficos, de crítica social, de denúncia social. O teatro, ele começa a revigorar, né? O teatro, obviamente, é da Idade Média, é no final ali da escola trovadoresca, mas no humanismo que ganha, né? Que ganha efervescência. E depois vai ganhar completamente molde, né? Com Gil Vicente, que depois nós vamos estudar a parte e tudo mais. Ok? Então nós teremos essa escola extremamente literária, extremamente importante. Então, o que vocês precisam saber de período histórico? O que nós chamamos de periodização histórica. O que vocês precisam saber? Primeira coisa
é que é uma escola literária de transição. Então, a igreja, ela é dominante, ela tem um poder gigantesco. Se a gente considera que a Igreja Católica hoje tem um poder gigante, expansivo, você imagina na Idade Média, né, metade da Idade Média para o final da Idade Média ali, como é que estava. Só que pela primeira vez isso deu muito problema, e aí a gente vai depois pensar reforma contra reforma, Inquisição e tudo mais. Nós tivemos esses autores, esses pensadores, esses filósofos que pensavam em uma igreja diferente, né? Se você pensar, por exemplo, na reforma protestante, no protestanismo, tinha gente querendo, né, fazer uma igreja nova, né, sem tanta soberania, sem tanto autoritarismo, né, se você for analisar alguns textos ali. Então nós temos esses pensadores, esses literatas, esses prosadores, esses poetas, esses filósofos indo contra a soberania e o autoritarismo naquela época, dizendo, não estou fazendo juízo de valor, da Igreja Católica. Então existia isso, vinha com isso todos esses pensadores, ok? Então trazia muito pra gente aí, né? Todas essas características aí. Então, é uma escola, o humanismo é uma escola de Idade Média, mas é uma escola também de transição, né? De baixa Idade Média para alta Idade Média, de alta Idade Média para a Idade Contemporânea. Então é interessante a gente fazer essa separação histórica, porque é muito importante, porque na hora da prova vocês podem se confundir, ok? Compreenderam isso aqui? Compreenderam? Certinho, certinho? Então, o contexto histórico é esse aí. Idade Média, poder da igreja, bela época para a Europa, os movimentos sendo enaltecidos e tudo mais, ok? Toda vez que eu estiver falando de poesia, eu estou falando aqui para vocês de poesia palaciana, poesia dos palácios, ok? Em quase todos os aspectos nós teremos uma poesia palaciana. Falei de poesia, eu estou falando de versos. Falei de poesia, eu estou falando de cantigas. Estou falando de palaciana, eu estou falando de algo produzido nos palácios. Então, gente, não existe muito essa poesia proletária da classe trabalhadora. A literatura, a cultura, o teatro, ele era feito para burguês ver. E isso é uma coisa que a gente vai ver muito no romantismo, né? Então não existia essa democratização da cultura como nós vemos hoje, onde nós temos cada vez mais trabalhadores em centros culturais, assistindo várias coisas, desfrutando de várias coisas, e mesmo assim a gente vai considerar que a cultura ela é ainda muito elitista, ainda não chega totalmente na classe trabalhadora, mas nos últimos anos a gente pode dizer que se democratizou muito, né? Uns 20 anos para cá, pós-ditadura que eu falo, ok? Então nós temos isso, né, que vem do humanismo também, essa elitização. Então, o próprio nome já é dos ricos, da burguesia, da nobreza, do clero, né? Quando a gente fala, por exemplo, de poesia palaciana, poesia dos palácios, poesia da burguesia, né? Então, é de um grupo específico que faz, que escreve, que poetiza, né? Que usa prosa, né? Então, nós temos isso aí e é bem interessante, ok? No caso da prosa, especificamente, nós teremos uma prosa de crítica social, de denúncia social, críticas aguçadas à igreja, críticas aguçadas à nobreza e críticas aguçadas à burguesia. Então, tudo aquilo que as cantigas, né, que aquelas cantigas de maldizer e de escárnio faziam, vão ser aprofundadas na segunda escola da Idade Média, na qual eu chamo de humanismo, em prosa. Então nós teremos críticas aguçadas, mas além disso, nós teremos também o que nós chamamos de literatura de informação. O que seria essa literatura de informação? Professor, o que é essa literatura de informação no humanismo? O que seria isso? Na verdade, gente, o humanismo, ele vai ter essa prosa que vai ser uma literatura
aonde eu vou contar a história. Eu vou estar contando a história da igreja, eu vou estar contando a história das famílias, eu vou estar contando a história dos territórios, a história da nação. Por exemplo, em Portugal, a história de Portugal vai ser contada muitas vezes, né? Porque, na verdade, nós dividimos, eu gosto de dividir sempre, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura europeia. Porque é importante a gente fazer essa divisão e entender esses aspectos. Ok? Então, por exemplo, quando nós analisamos a prosa, o texto corrido, que não está em versos, que não são cantigas, nós temos a história da nação contada ali. Aquele texto, por exemplo, que eu passei para vocês, o primeiro texto, é uma cantiga de quê? É uma cantiga através de quê? Poesia palaciana. Por quê? Primeira coisa, dá para ver que a relação de um homem e de uma mulher excessivamente romantizado. Então ainda traz características ali da cantiga de amor. Então toda vez que eu tiver a poesia palaciana, na maioria das vezes eu estou falando de uma cantiga de amor trovadoresca aprofundada, certo? Então traz tudo aquilo que o trovadorismo trouxe. Não há uma ruptura total. Tirou muita coisa, tirou os excessos, né? Muitos excessos ali. E se tornou uma escola de crítica social, de denúncia, mas ainda traz aquelas características. Nada se rompe de imediato, né? Começa a se romper, né, a questão de criticar o clero, a nobreza, a burguesia, mas vai se fazer uma literatura mais ácida, né? Vai se fazer uma literatura mais violenta, no bom sentido verbal, né? Violenta que eu falo, fazendo uma crítica, uma denúncia ali, né? Então, na verdade, o humanismo vai ser essa escola que vai tentar fazer ruptura, mas vai trazer alguns elementos, né? Então, gente, toda vez que eu estiver falando de humanismo, eu estou falando aqui disso aí, certo? Eu estou falando de todas as características do humanismo, né? Que são o quê? A fuga do poder central da igreja, né? Eu vou dizer para vocês, né? Eu vou estar enfatizando o que aqui, né? O contraste, razão versus emoção, né? Emoção versus racionalidade, fazendo oposição, né? Então, o cientificismo vai estar despontando ali. A razão vai estar despontando. O universalismo, o entendimento do universo vai estar enfatizando aqui, né? Então a gente vai estar falando o tempo inteiro sobre isso, a gente vai estar elaborando o tempo inteiro, né? Então, o humanismo, quando a gente fala de humanismo, o ser humano está no centro, a racionalidade está no centro, a razão está no centro. Tudo isso é enfatizado pelos autores do humanismo, que são muito importantes, e vocês terão materiais complementares aí, aonde vocês estarão enfatizando aí nos textos, que são interessantíssimos, né? Interessantíssimos, aonde vocês terão também textos extremamente românticos, mas vocês terão ali, principalmente na prosa historiográfica, humanística, né? A história da nação, a história da Europa, mas a crítica social, a denúncia social. Vai ser um momento de acidez na literatura e na história, né? Muita repressão, muita opressão, né? Muita crítica, porque depois a igreja respondeu à altura, né? Então vai ter muita perseguição nessa época, e todo mundo sabe, porque faz parte da história, período aí de reforma e contra-reforma aí. Martinho Lutero, né, Voltaire, né, que é literatura, é importante, a gente vai ver esses nomes, mas é importante também a gente enfatizar a historiografia, né? Porque, na verdade, se a gente for analisar, Martinho Lutero e Voltaire são nomes da literatura, mas são nomes principalmente da filosofia, né? Então, quando eles escreveram seus escritos, eram pensamentos filosóficos, eram ideais filosóficos que foram atrelados depois à literatura europeia, né? Mas que quiseram fazer uma ruptura ali com os poderes. Lembrando,
A ruptura, a crítica vai ser principalmente através de 3 poderes fundamentais, da estrutura de poder, né? Teremos ali nobreza, burguesia e, por que não dizer, igreja católica, a igreja aristocrática, né? Compreenderam? Então é muito importante isso, gente. É muito importante isso, né? É fundamental para nós entendermos esse processo, né? Então o humanismo é uma escola de retomada de valores daquela época, da primeira escola literária, na qual eu chamo de trovadorismo, mas vai ser também uma escola onde se tenta e consegue fazer uma escola de ruptura, ou seja, quero fazer a minha própria escola literária, eu quero fazer uma escola literária onde a razão, a racionalidade esteja no centro. Quando eu falo de humanismo, repetindo o que eu já tinha dito, humanismo, eu quero uma escola literária onde o ser humano, o indivíduo, né, esteja no centro das discussões, no centro da prosa, no centro da poesia, né? E que é uma retomada, porque, por exemplo, quando você chega em uma poesia palaciana, você vai ver a relação de homem e mulher, você vai ver a relação de vassalagem ainda, você vai ter aqueles textos piegas, né, excessivamente românticos, que vão continuar lá na frente no romantismo literário, né, que só vai quebrar um pouquinho ali no realismo e no naturalismo. Mas não quero que vocês guardem isso agora, nós teremos aulas separadas só sobre isso, ok? Então nós teremos essas escolas literárias aí enfatizadas, tá? Bem organizadas, né? Onde nós veremos todas as características, certinho? Então aqui, gente, nessa aula de hoje, eu enfatizei para vocês o que vocês precisam perceber nos textos. As escolas literárias, o estudo literário é atrelado através de periodização histórica, características literárias e análises de textos de autores, na qual nós teremos na nossa aula, tirando dúvidas, amanhã na quarta-feira, e teremos também nos materiais complementares que eu vou passar para vocês. Então, nesses materiais complementares e na videoaula, né, que eu estou passando aqui agora, juntamente com a aula, né, a nossa reunião de amanhã, que eu vou estar esclarecendo dúvidas, uma live onde eu vou estar tirando dúvidas de cada um, nós estaremos trabalhando com isso aí. Nós estaremos tirando dúvida de vocês o tempo inteiro. Então é necessário a literatura belíssima como é, mas clareando todos vocês aí, ok? Estamos entendidos? Compreendido, né? Amanhã o nosso encontro está marcado, né? Eu estou gravando, na verdade, gente, estou falando amanhã porque eu estou gravando na terça-feira. Então, vai ser no mesmo dia. Essa aula vai estar liberada na quarta-feira e logo depois dessa aula nós teremos o nosso encontro para tirar as dúvidas. Obrigatório, tá, gente? A presença de vocês para a gente estar conversando, para a gente estar se conhecendo. Eu vou abrir o microfone para a gente falar um pouquinho, né? Vou estar passando uns slides para vocês. Essa videoaula é muito importante, mas a presença de vocês na aula de quarta-feira é fundamental. Tirar meia hora, 40 minutos para conversar comigo, para me conhecer, para a gente trocar uma ideia e também para a gente estar tirando essas dúvidas. É fundamental esse encontro, eu espero todos vocês. Tá certo? Então, na aula de hoje, nós enfatizamos a boa e tão falada literatura da Idade Média, trovadorismo e humanismo, um encontro rápido, ligeiro, essencial, básico, para vocês entenderem como a literatura europeia, brasileira, portuguesa, ela é tão importante, né? E eu aqui trazendo uma luz de conhecimento, trazendo esses autores, né? A prosa, a poesia, que são tão importantes para todos nós. Então, vale a pena, né? Digamos que gosto de fazer uma iluminação, trazer essa literatura, trazer essa prosa, essa poesia, esses autores, para ajudar vocês, tanto no Exame Nacional do Ensino Médio, como no concurso público. E literatura sempre cai, sempre tem um espaço ali para literatura. E é através das escolas literárias, esse agrupamento de textos, autores, prosadores, poetas, que nos interessa, ok?
Então é isso, até o próximo encontro. Até mais, gente.